Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado dia 16, tá? E algumas possibilidades, né, para amanhã. Pessoal, hoje grande gap de alta, né? Fechamento do dia anterior aqui, abertura aqui, bem afastado das médias, né? Até deu uma vendinha aqui, né? De pouco mais de 300 pontos, tá? E logo em seguida tem uma retomada, né? Deu para fazer uma venda aqui por contexto, né? Mas tinha que pensar rápido, né? Só para pensar num retorno às médias, né? Na verdade, ele nem chegou a tocar, né, aqui nos 5 minutos. Tá? Em time frames menores, ele chegou a tocar na 9, né, e voltar a subir. A ideia, né, que a gente havia passado do vídeo de ontem, né, é que de certa forma o preço estava alto, né, dentro de um canal de alta. Então, apesar da subida aqui, né, acabei não comprando, aguardei, né, algumas possibilidades de venda, né? Então ele veio da possibilidade de venda aqui, né, nos 5 minutos. Nos 2 minutos ele já tinha dado a venda aqui, né, ele volta para testar com o stop aqui em cima, né, e tinha um bom afastamento, tá, até a MM20, tá, cerca de 500 pontos, tá, daqui até aqui, tá, um stop de 150 pontos pelo 2 minutos e um stop de cerca de 230 pontos aqui pelos 5 minutos, tá. Essa movimentação aqui, ela começa, né, a ficar um pouco mais interessante quando a gente tem esse outro topo, né, que aí a gente tem um topo mais alto e a gente tem um topo mais baixo, né. Quando que eu sei que eu tenho esse topo mais baixo? Quando eu tenho praticamente essa reversão aqui em duas barras, tá? Aí eu tenho gatilho de venda novamente, tá? E a gente volta para o contexto. Aí eu tinha aqui, se eu faço essa venda aqui, né, eu tinha um espaço um pouco menor, né, do que o meu de gain, né, um espaço de gain um pouco menor do que o meu stop, né, que pelo 2 minutos, né, você pegaria esse aqui um pouco mais acima e com um pouco de paciência, né, por todo esse contexto de alta, né, até dava para você vender um pouco mais aqui em cima, tá? Ainda assim pensando em ser estopado aqui em cima, pensando num topo mais baixo, né, na possibilidade de topo mais baixo. Em caso renovasse topo, você sai da operação, né? Então você tinha aqui uma possibilidade também pelos 5 minutos, né, de pegar um stopzinho de cerca de 60 pontos aqui, tá? Aí na sequência, né, você vem, tá? E tem novo gatilho de venda aqui, né, um fechamento abaixo da 20, né? Só que agora o stop fica um pouco mais pesado, tá? Para os 5 minutos. Então você tinha que ter como alvo pelo menos a MM50. Ainda assim era um stop 1 para 1, né? Se você vende aqui, né? Ele fez um pullback aqui na 9 e na VWAP e veio testar a 50 aqui a princípio, né? Deu alvo, né? E voltou para fazer um novo pullback, né, pessoal? Então, o que é interessante, por exemplo, de você começar a fazer, por exemplo, nessas movimentações, né? Você pode verificar, né? Com o tempo você consegue fazer isso daqui de olho, mas no começo não é tão simples, né? Tá? Você teve toda essa movimentação de baixa, ele veio até o 61.8, né? Não faz nenhum fechamento com gap de continuidade, né? Marcando essa região. Essa nova aqui veio até o 61.8, logo em seguida ele reverte dando continuidade para baixa, né? Aí depois você tem essa nova perna aqui, né? Que o preço vem, né? Ele volta a subir, ele testa o 61.8 e deixa novo gatilho aqui, tá? De venda, tá? A regra de coloração dos candles também, né? Ela já está te dizendo que essa movimentação ela tem mais possibilidades de continuar a movimentação de queda, né? De uma tendência de baixa, né? Do que uma boa movimentação, né, de reversão, né? Quando você tem candles azuis com gatilho, né? Você tem uma possibilidade maior de uma movimentação de alta, né? Candles vermelhos, mesmo que positivos, né? Como esses três aqui, né? A gente encara eles como um pullback, né? E ele falha entre a 9 e a 20, né, e deixa uma boa barrinha de ignição, stop de 195 pontos, né, e pagou 613 pontos, tá? Beleza? Então, ó, movimento, uma perna de queda, né, uma correção. Veio um pouco acima do 61. Uma nova perna de queda, correção. Travou ali no 61. Uma nova perna, correção, esse daqui ela toca ao 61, né, mas fecha abaixo dos 50%, tá? E aí a continuidade do movimento, né? Então vocês têm que acostumar, né, a esperar isso daqui também, né? Se você vendeu aqui, você não está vendo ainda
gatilho de compra, você não está vendo candles azuis, você não está vendo, por exemplo, né, fechamentos acima das médias, tá? Você não está vendo continuidade, né? Dá para você permanecer no trade ali por mais tempo, tá? E o preço vem, né? Chega próximo da região aqui de fechar o gap e dá uma travada aqui, né? E o esperado, né? Depois de toda essa movimentação de baixa, depois de ter rompido a mínima aqui do primeiro candle, né? Desses primeiros candles aqui, né? Seria a primeira possibilidade de uma lateralidade, né? O esperado era que ele viesse mesmo aqui fechar o gap, né? Até porque faltou aqui 115 pontos, né? Aí o preço volta a subir e fica nessa consolidação estreita aqui, né, pessoal? Nesse cenário aqui, né, você não tenta operar continuidade, tá? Médias flat, médias próximas, tá? Novas tentativas de máxima você pode vender, esperando um retorno à média. Novas tentativas de mínima você pode comprar, esperando um retorno à média, né? E é o que o preço ficou fazendo, né? Aqui ainda você tinha, por exemplo, essa região aqui de, né, suporte, né, por volume, né, por cálculos de volume, né, segurou muito bem o preço aqui, acabou segurando o preço aqui. Aqui teve um retorno, né, para dentro da movimentação de lateralidade e teve uma reversão na barra seguinte, né. Aí deu mais uma continuidade na baixa, tá? O que é essa linha aqui? É o fechamento do gap. Aqui eu tenho a MM200, né, passando aqui longe das médias, tá? Então, se você já está um pouco acostumado, por exemplo, com a leitura e com gráfico e com localização das médias, né, você já começa, tá, a no mínimo desconfiar que essa movimentação aqui ela pode vir a falhar aqui na MM200. Tá? Então, pelos 2 minutos, né, nessa região aqui, eu posso estar buscando uma compra. Uma compra para quê? Para um retorno a 20 dos 5 minutos, né, que é a maior possibilidade, né, do que isso daqui ter um rompimento direto. Né? Eu tenho uma média longa, eu tenho o fechamento do gap e eu estou distante das médias e eu tinha acabado de sair de uma lateralidade. Mesmo que isso daqui fosse cair, romper, por exemplo, a 200, né, o que é mais normal, né, do preço fazer é ele voltar a testar a 20, né, fazer um PC ali e voltar a ter continuidade na movimentação de baixa. Tá? Então, é repetição e repetição, né, pessoal? É o que nos auxilia. Tá? Então, para vocês terem ideia, tá? Aqui, né, essa movimentação aqui nos 2 minutos, tá? O que daria para você estar pegando, né, daquela movimentação que toca 200. Né? Então você entraria na compra aqui, tá? O stop 179 pontos. O seu alvo é a MM20, né, dos 5 minutos, que equivale, né, a essa MM2 aqui, é MM50, tá, nos 5 minutos. Tá? Então você tinha 278 pontos, tá, de possibilidade de ganho, beleza? Sempre repito, né, para vocês que essas regiões de suporte e resistência por volume e lateralidade são bem importantes, né, tá? Aqui tinha também, né, uma região de suporte, né, por volume, tá? Além dessa movimentação, tá, nos 5 minutos você tinha aqui, ó, a continuidade, né, até de onde o preço fechou. Então havia, né, uma certa pressão aqui nessa região. Então você tinha, né, a possibilidade da MM200 gerar um repique, o afastamento das médias, mais o fechamento do gap, mais essa região de suporte por volume, tá? Então não era mais interessante você estar pensando, por exemplo, em vender baixo aqui, tá? Nessa movimentação, por conta de todos esses fatores. Depois, né, nova lateralidade, tá? A sequência de side candles, né? Sem gaps abertos e o preço fecha, né, tentando retomar a movimentação de alta, tá? Aí agora a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos. Os 60 minutos, pessoal, ele abre, tá, numa região de troca de polaridade, tá? Vista mais facilmente pelo diário, tá? E aqui pelos 60 minutos também, se você tira o zoom. Além de, né, abrir em cima da MM200, longe das médias, né? Então não era normal, né, também você esperar um rompimento e continuação disso daqui de uma vez, tá? Sem que tenha um pullback, o preço volte a se realinhar e volte a subir para ter um rompimento real da 200. Se ele consegue fazer esse rompimento real da 200, as médias passarem para cima dele, aí ele vira Fab 4 de compra nos 60 minutos. Aí o cenário comprador fica bem mais interessante para atingir alvos acima, tá? Então a gente tira um pouco o zoom aqui, ó.
Esse fundo aqui, pessoal, tá? Ele fez um grande pivô aqui, tá? Armou, né? Esse grande pivô aqui, tá? Aí ele não deu, né, nem primeiro alvo dessa movimentação, tá? Ele falhou ali no fundo duplo, né? E falhou no fundo da movimentação de baixa, tá? Do triângulo expandido, tá? Falhou no fundo do triângulo expandido e falhou no fundo duplo, tá? Mas visto mais facilmente no diário, tá? Já a gente conversa sobre ele. Por hora, pessoal, o que a gente tem? Um bom alinhamento ainda nos 60 minutos, tá? A gente tem o preço trabalhando ainda acima da 9, ainda acima da 20, ainda acima da 50, ascendente, tá? Então, um bom rompimento, por exemplo, da MM200 pode acelerar uma boa movimentação de alta, tá? Para pegar níveis mais acima, como, por exemplo, esse topo duplo aqui, tá em 113, tá? E agora a gente vai dar uma olhada aqui no diário, beleza? Então, nos 60 minutos ainda temos, sim, alinhamento bem interessante. Se ele chega muito rápido para testar esse topo duplo, né? Não é muito interessante, porque ele se afasta das médias, então ele gera um pullback. E é bacana você estar olhando de hora em hora para você ver como é que está o cenário aqui nos 60 minutos. Agora a gente dá uma olhada aqui no diário. O diário teve um fechamento interessante, tá? Não foi um fechamento ruim, porque apesar de ser um doji, né, uma barra vermelha, tá? O dia de anteontem, né, de quinta-feira, quinta, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira aqui acabou ficando como uma barra vermelha ignorada, né? Um doji, uma boa barra de movimentação, né? Aqui uma boa barra de movimentação, né? Cerca de 2.700 pontos. Aí no dia seguinte, 1.500. Aqui uma boa barra de movimentação, né? 2.000 pontos. E hoje, né? Cerca de 1.500 de novo, tá? Então amanhã a gente pode sim ter mais um dia de expansão, tá? Isso daqui ser uma barra vermelha ignorada. O que fechou interessante, né? Esse dia aqui. Ele fechou acima da 20. Ele podia ter testado a 20 e ter falhado e fechado dentro desse outro candle aqui, mas não. Ele ainda assim fecha rompendo a máxima do candle anterior, apesar de negativo, tá? Então ainda fica uma boa expectativa de uma movimentação de alta. E o que a gente tem aqui de resistências, né, acima? A gente tem esse 38.2, tá? Que é o primeiro nível de toda essa movimentação de baixa aqui, tá? Então isso daqui pode gerar uma movimentação de repique, tá? Depois disso a gente tem a MM50, tá? Que vem passando ali nos 112.906. Tem os 50% dessa movimentação, né? E, né, como magneto, a gente tem esse gap aqui aberto, tá? Que aí é uma zona, né, que tende a atrair o preço, né, para que ele atinja, né, essas regiões, beleza? Então, por hora, vem caminhando interessante, né? Menins, realmente no repique. Aquela região de troca de polaridade é vista mais fácil aqui também, né? Porque ela é essa movimentação aqui, ó. Tá? Esse fundo aqui, tá? Então, pode também ser uma região de troca de polaridade e ter uma movimentação de baixa, né? Mas nos 60 minutos a gente vai precisar ainda assim de uma lateralidade, né? Para depois isso cair, a não ser que tenha algum fato novo, né? E aí a gente trabalha aquilo que a gente está lendo no gráfico naquele momento, né? A gente reage ao preço, tá? Mas a expectativa de alta ainda é interessante, tá? Uma possibilidade, por exemplo, de começar uma lateralidade por aqui, né? Ou mais 1 ou 2 dias de alta aqui para depois, né, ter um pullback aqui corretivo, tá? Dessa movimentação. Isso daqui não é uma movimentação possível, né? De reversão completa ainda, né? Afinal de contas, o preço ainda está trabalhando contra as médias, né? Isso aqui é um trade ainda. Se você está pensando, por exemplo, num trade e eu vejo esse gatilho aqui, a princípio meu alvo de saída ou de parcial seria 20, tá? Para ver o que acontece aqui. Mas por enquanto ainda tá interessante, né, o cenário comprador. E ele hoje, de certa forma, né, fez, né, o pullback para essa movimentação, né? A gente tinha traçado aqui, ó, esse canal aqui, né? Tá? A gente tinha traçado esse canal aqui, que a princípio vinha daqui, tá? Dessa movimentação, né? A gente falou que ele estava alto, tá dentro desse canal. E agora a gente tem a possibilidade de trabalhar esse canal aqui, tá? A mínima que liga esses dois pontos, tá? Essa daqui. E aqui ele estava alto, tá?
dentro dessa possibilidade de canal, dentro da região da troca de polaridade, dentro do teste da MM20, MM200, né, longe das médias, tá? Mas ainda assim temos um alinhamento ainda interessante, tá? De possibilidade de alta, tá? Beleza? Então falando das médias, as médias estão tão legais. Mini dólar, né, pessoal? Mini dólar abre hoje num gap de baixa, tá? Até bem forte, né, pessoal? Cerca de 50 pontos. Né? Já tinha, né, um Fab 4 de venda, né? Então aqui torna já o dia um pouco mais complicado para a gente pensar em compras, tá? Afinal de contas, eu já estou no Fab 4 de venda. Né? E se você, né, tá de olho no diário, né, onde o preço abre, né, ele já abriu abaixo da 20, certo? Abriu e hoje, de novo, né, você teve a possibilidade, né, de ter o plot de venda, tá, desde a abertura. Então você tinha um plot de venda já desde a abertura, então era interessante você estar buscando, né, por sinais de venda, né, no intraday. Tá? Então a gente vem aqui para os 5 minutos, né? Ele tenta retomar logo em seguida uma forte barra de baixa, né? Então se você pega esse gatilho aqui, né, pelos 5 minutos você tinha um stop de 14 pontos, né, ele chegou a pagar 34, tá? Depois ele dá uma lateralizada, né, ele se afasta bem das médias, então forma uma pequena lateralidade aqui e volta a testar níveis mais baixos, né? Aqui a gente ficou com essa mínima aqui, né? E a mínima aqui do topo, tá? Dessa movimentação, tá? Com possibilidade de lateralidade, né? E aí ele rompe, né, pessoal, essa movimentação, volta, faz um pullback na média, tá? E volta a ter uma movimentação de baixa aqui, tá? Então mesmo que você venda aqui, né, você ainda tinha a possibilidade de pegar 22 pontos aqui, tá? Mas ele deu motivação, né, para você vender bem antes. Ó. Mesma situação, né, pessoal? O que o preço vem e faz? Ó? Ele rompe as médias, volta, testa as médias, tá? Começa a deixar sinais de falha, né? Muita sombra superior, barra de ignição. Né? Então aqui, configura um PC, né, pessoal? O preço vem abaixo, vem acima, sai com barra de ignição saindo da 9 e da 20. Gatilho de venda, se você vende aqui, stop aqui, né? Você pegaria muito mais pontos, tá? 42. E o que o preço faz ainda depois? Né? Ele faz um novo, duas barrinhas de pullback, né? Toca na 9 e sai com barra de ignição, gatilho de venda. Então se você vende aqui, você pode manter seu stop aqui. Né? E boas possibilidades de pontos, né, pessoal? Fab 4 de venda, preço trabalhando do lado correto das médias, né? E você seguindo gatilhos corretos, né? Tá? Para uma movimentação de baixa. O que não é interessante você fazer aqui? Pegar, por exemplo, gatilhos. Se tivesse tido um gatilho aqui, por exemplo, né, numa barra muito ampla, né, você espera que vá ter um retorno. Né? Então você pega o próximo gatilho através de um retorno, né, como isso daqui. Tá? Se essa barra aqui tivesse sido gigante, né, uma barra que gere, por exemplo, uma entrada de 20 pontos, é melhor eu aguardar que ela volte, por exemplo, 10 pontos e deixe um novo gatilho, ela volte até o 61.8, né, volte até 8 pontos, né, depois volte a cair, ela me deixa um gatilho melhor e me deixa também, às vezes, um stop menor, né? Porque ela gera um novo pivô, né? Com um novo rompimento. Beleza? Aí aqui, né? Nessa movimentação aqui, o preço por volta das 15 horas, né? Gerou, né? Uma movimentação contra a tendência violenta, né? Então, para quem entrou vendido, por exemplo, nessa barra ampla, né? Que é uma barra grande, é esse tipo de barra aqui que eu falo, né, pessoal? Você vai entrar vendido com stop que você tem que bancar, né? 24 pontos. Ao meu ver, não convém, né? Não cabe, né, você arriscar 24 pontos de stop numa movimentação, esperando uma continuidade, né? Principalmente porque o que você já tinha visto no dia de movimentação de baixa? 131 pontos, tá? De queda, tá? Do ponto de abertura do dia anterior. Então não é razoável você fazer isso daqui às 13 horas da tarde, tá? Às 15 horas, né? E o que o preço vem e faz? Né? Gera um repique de 42 pontos, rápido, né, em 25 minutos. Tá? Falha na região da MM200, começa a deixar gatilho de falha aqui na VWAP, deixa um preço de fechamento de reversão aqui longe da 20, tá? Então era uma venda até interessante pelo preço de fechamento de reversão, stop de 8 pontos, alvo de 10.
pagou mais, né? Pagou 24, beleza? Então aqui pelos 2 minutos também daria para você fazer mais ou menos aquela mesma leitura, né, do que a gente fez lá no mini índice, né? Tá? Por quê? Porque isso daqui é contexto e localização, né, pessoal? O preço se afastou demais das médias, não tem alinhamento para esse preço continuar subindo, né? Provavelmente ele ia falhar ali na VWAP de qualquer forma, né? Tá? Não é natural você ver uma movimentação, né? Exceto notícia muito, muito ruim às vezes para o nosso índice, né? Tá? Que gera às vezes um repique muito, muito forte, tá? Mas a gente não faz a aposta, né? A gente espera, né, ter gatilho, espera ter uma movimentação a nosso favor, né, para poder estar realizando ela, beleza? Então, ó, aqui se você coloca, por exemplo, nos 2 minutos, tá? Você via que além disso, né, tinha MM200 passando ali, tá? Já demonstrando falha, tá, na movimentação. Então, se você pega, por exemplo, a sua entrada aqui, né, você fica com stop de 8 pontos, tá? E um alvo inicial de quase 10, tá? Então, pagou ali cerca de 24 pontos numa movimentação, né, contra a tendência, né, de certa forma exagerada ali, visualizada melhor pelos 5 minutos, tá? Beleza? Ó, gatilho de venda aqui, tá? Então você realiza a sua venda aqui, você tem um stop de 7 pontos, tá? E acabou pagando cerca de 24, beleza, pessoal? O que a gente tem aqui nos 60 minutos? Né? 60 minutos, né? Uma movimentação de baixa, né? Não muito forte, tá, pessoal? São candles pequenos. O que isso daqui parece, né, a vocês, tá? Uma movimentação de fundo, né, pessoal, embaixo, quando a gente não tem praticamente deslocamento do preço, você tem sequência de inside candles, né, isso é fundo de movimentação, isso daqui pode ser uma deriva, tá? Então uma barra de força saindo aqui com movimentação daqui, né, pode levar a teste, né, do fechamento desse gap, tá? Até porque, né, o dólar, aqui ainda no diário, ele ainda tem uma possibilidade de formar uma lateralidade, né, nessa movimentação aqui, ó, tá? Ele rompeu aqui o canal, né? E ele já atingiu, né, alguns alvos aqui, tá? Ele só tem mais, né, esse pouco espaço aqui, né, 18 pontos, para atingir realmente o terceiro alvo, tá, dessa movimentação. O terceiro alvo dessa movimentação conflui com esse fundo duplo aqui, tá? Possibilidade de fundo duplo. Tá um pouquinho esticado das médias, né? Tem espaço para ter um retorno, né? E depois, né, ainda assim tem esse outro fundo aqui, tá? O cenário é de baixa, né, pessoal? Tá? O cenário é de baixa, então para pensar em compra aqui você precisa ver um gatilho legal, né? Tá ao contrário do índice. Né? Aqui tem um bom alinhamento vendedor, correto? Tá caindo difícil, né? A queda não foi fácil, né? Ele trava um pouco ali na movimentação de baixa. Tá entrando aqui numa possibilidade de FAB 4 de venda nos 60 minutos, tá? Poderia sim acelerar essa movimentação de baixa, né? E no diário, né, pessoal? Tá? Dando uma olhadinha aqui no diário, o que a gente tem, né? A gente tem possibilidades aqui, tá? De toda essa movimentação aqui, de toda essa perna, né? Do preço fazer um pullback na região dos 50%, que foi o que ele testou hoje, tá? As médias não tem um bom alinhamento para queda, tá? A MM50 está no meio, né? Então isso aqui indica bastante lateralidade também. Então tem a possibilidade de a gente ter reversões abruptas aqui, né? Beleza? E aqui tem essas mínimas, né? Essa mínima e essa outra mínima aqui, tá? Passando aqui ainda. Deixando a possibilidade de ter uma lateralidade aqui por cima, né? São possibilidades, né, pessoal? Caso haja rompimento, né? Por hora a gente está pensando mais em venda, né? Mas se a gente vê gatilhos e sinais de reversão, né? Realinhamento, pelo menos das médias nos 5 minutos ali, né? Para dar uma ideia diferente, né? Que não teve hoje, tá?
você não teve nenhum tipo de alinhamento hoje, né, das médias para um cenário comprador, né? Então, por hora, a gente continua pensando em venda. A gente tem o FAB 4, tá, nos 5 minutos. Então, se o preço continua a trabalhar abaixo das médias, ele vai descer mais fácil do que ele vai subir, tá? Beleza? Então, aqui você tem a possibilidade também, né, de ligar esse canal de baixo aqui, tá? Que veio funcionando, né? É um canal amplo, complexo, né? Porque as correções são profundas, tá? Mas ele tem sim essa possibilidade desse canal de baixo aqui, correto? Respeitou muito bem esse toque com esse toque, ele veio aqui fazer um terceiro teste também nessa região aqui, tá? Beleza? Então o mini dólar ainda num cenário baixista, né? Pelos 60 minutos, pelo diário também, né? Então tem ainda mais possibilidades de movimentos mais abaixo, tá? Faltou ainda, né, ele vir fazer o teste daquele rompimento amplo lá de cima, tá? Que é aqui embaixo, né? Que é aqueles 18 pontos que ficaram faltando. E aí ele dá o terceiro alvo, tá? Do pivô rompido lá de cima. Quando gera terceiro alvo, né, é interessante às vezes também a gente prestar mais atenção no movimento, né? E às vezes ele gera um repique um pouco maior, né? Ou caso ele venha, né, testar essa mínima aqui, porque aí ele forma uma wedge, tá? Aqui nessa região, tá? Então ele pode gerar um repique um pouco mais profundo. Beleza, pessoal? Valeu!